Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para levar até vocês o programa Obras Póstumas, quer dizer, o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Estamos dando sequência ao capítulo 2 de Obras Póstumas, que fala das manifestações dos espíritos. Estamos na questão da emancipação da alma. Vamos ao item 25, não sem antes dizer que estamos aqui com o nosso irmão Leopoldo Pio. Mais uma vez juntos, para estudar. Graças a Deus, vamos lá. Diz assim Kardec: a independência e a emancipação da alma se manifestam de maneira evidente, sobretudo no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia e na letargia. A lucidez sonambúlica não é senão a faculdade que a alma tem de ver e sentir sem o concurso dos órgãos materiais. É um de seus atributos essa faculdade e reside em todo o seu ser, não passando os órgãos do corpo de estreitos canais por onde lhe chegam certas percepções. A visão à distância que alguns sonâmbulos possuem provém de um deslocamento da alma, que então vê o que se passa nos lugares a que se transporta. Em suas peregrinações, ela se acha sempre revestida do seu perispírito, agente de suas sensações, mas que nunca se desliga completamente do corpo, como já ficou dito. O afastamento da alma produz a inércia do corpo, que às vezes parece sem vida. Mais um trecho aqui dessa parte da emancipação da alma. Nós até então falávamos a respeito da emancipação durante o sono, e agora Kardec traz para nós uma questão mais mediúnica. É o fenômeno do sonambulismo natural, da catalepsia, da letargia. Eram chamados médiuns sonâmbulos aqueles que durante a vigília eles entravam em transe, entre aspas, dormiam, saem do corpo, emancipa-se a alma sai do corpo e aí tem as experiências e pode relatar o que está vendo no mundo espiritual. Pode também trazer informações de certos espíritos que estão ali conversando com ele, com aquele médium. E através do corpo físico passam essas informações para as pessoas que estão participando daquela reunião. Então, ele fala aqui, inclusive, da chamada visão à distância. Quando nós saímos do corpo, não há distância para nós. Não existe esse negócio de distância para o espírito. Onde o espírito quer ir, ele vai. Claro que existem as limitações de acordo com a nossa evolução. Por exemplo, a grande maioria de nós, não consegue sair do planeta Terra, dos limites espirituais do planeta Terra, porque nós não temos ainda capacidade, moral de avançar, de passar desses limites. Mas se, por exemplo, se eu quiser, ao ter um transe mediúnico, claro, como ele diz aqui, sempre revestido no meu perispírito. Se eu quiser ir ao Japão, no mesmo instante eu vou ao Japão, sem precisar pegar avião ou barco, etc. e tal. Não, apenas pelo meu pensamento eu vou até o Japão. E volto imediatamente, numa fração de segundos, se isso for necessário. Então, como ele fala aqui, o espírito vai, narra o que está vendo lá,
E aí, quem está aqui, por exemplo, né? Eu vou ao Japão, narro, eu estou vendo isso. E aí uma pessoa que está ali acompanhando aquele fenômeno pode ir anotando, né? Pode ir escrevendo o que aquele médium está falando. E pode ter certeza, ao ir lá alguém, ou se alguém puder descrever o que está acontecendo, vai descrever exatamente aquilo que o espírito viu em emancipação, né? Então é um fenômeno mediúnico que hoje em dia não é muito utilizado. A gente não tem muitas notícias de grupos espíritas que se utilizam dessa faculdade mediúnica, mas ela foi muito utilizada na época de Kardec. No item 26 ele diz o seguinte: esse afastamento ou desprendimento pode também operar-se em graus diversos no estado de vigília, mas então jamais o corpo goza inteiramente da sua atividade normal. Há sempre uma certa absorção, um alheamento mais ou menos completo das coisas terrestres. O corpo não dorme, caminha, age, mas os olhos olham sem ver, dando a compreender que a alma está algures em algum lugar. Como no sonambulismo, ela vê as coisas distantes, tem percepções e sensações que desconhecemos. Às vezes tem a presciência de alguns acontecimentos futuros pela ligação que percebe existir entre eles e os fatos presentes. Penetrando no mundo invisível, vê os espíritos com quem lhe é possível entabular conversação e cujos pensamentos lhe é dado transmitir. Ou seja, em uma palavra, podemos dizer que essa emancipação da alma serve exatamente para que possamos conviver com essa espiritualidade que, no dizer de Paulo de Tarso, tão de perto nos rodeia. Interessante a gente entender que a emancipação nos ajuda a resguardar a nossa origem, as nossas raízes espirituais. A gente, há 2 programas atrás, citamos o Brian Weiss a respeito da nossa experiência material e da nossa experiência espiritual, e a emancipação talvez seja o sinal mais claro que a gente tenha durante o sono de que, na verdade, nós temos experiências espirituais que são muito mais verdadeiras, muito mais fortes, porque fazem parte da nossa essência espiritual, do que aquilo que a gente vive temporariamente com essa carne, com essa máscara, que dura 50, 60, 80, 90 anos, mas que na verdade não tem a ver com a nossa essência, mas sim com o aprendizado que a gente precisa ter, no nosso caso aqui na Terra, mas que a gente poderia estar em outra dimensão espiritual, em outro planeta também. A gente está batendo bastante nessa tecla de aprendizado, né, Léo? Porque é fundamental. Tudo o que nos acontece é para o nosso engrandecimento moral. É para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se depurar, como lembramos em alguns programas lá, questão 18 do Livro dos Espíritos. Nós precisamos nos depurar. Para isso, nós precisamos usar todos os recursos que nós encontramos. A nossa psique, ou seja, a nossa mente, ela é tão complexa para nós, que muitas vezes nós precisamos de um profissional, como um psicólogo, para poder entender a nossa mente. Olha que coisa. Já dizia o nosso irmão Sócrates, né? Homem, conhece-te a ti mesmo por ti mesmo. Ou seja, nós é que temos a chave de tudo que está dentro de nós. É claro que ao termos um tratamento como psicólogo, de uma análise, o que nós vamos fazer é colocar para fora tudo aquilo que está dentro de nós, no consciente e parte do inconsciente. O que o psicólogo faz, o analista faz, eles buscam, através daqueles conhecimentos que você está passando para ele, buscam nos conduzir para o bom caminho, para o caminho da saúde mental. E isso é que é o mais importante
né, que os psicólogos costumam fazer? Nos conduzir pelo caminho da saúde mental, para angariarmos uma saúde mental melhor. Isso é tão verdadeiro, João, que muitos terapeutas, muitos psicólogos chegam a dizer o seguinte, eu acho que a maioria deles há de concordar com isso, que se o paciente não quiser fazer esse trabalho de colocar para fora as suas experiências, as suas dificuldades, o trabalho do terapeuta fica muito complicado. Ou seja, tudo depende exatamente dessa vontade da pessoa realmente trabalhar os seus sentimentos e emoções. É verdade. Aqui terminando o item 26, Kardec ainda diz o seguinte: a sua volta ao estado normal, ou seja, quando o espírito retorna para o seu corpo físico e desperta para a vigília, de ordinário sobrevém o esquecimento do que se passou. Algumas vezes, porém, ela conserva uma lembrança mais ou menos vaga do ocorrido, como se tivesse tido um sonho. Muitos médiuns relatam a chamada inconsciência. Ou seja, o médium, quando está mediunizado, ele está ausente do corpo físico, e aí, logo depois que termina aquele processo mediúnico, o espírito volta ao seu corpo físico, mas ele não lembra de nada do que aconteceu naquele período da mediunização. O que a gente tem de leitura disso? Primeiro, que nós temos o controle total do nosso corpo físico. Todos nós, médiuns, temos o controle total do nosso corpo físico. Nenhum espírito pode chegar e nos retirar do corpo, ou não nos permitir retornar ao corpo, ou se utilizar do corpo como bem entendem. Nenhum. Essa ordem ou essa permissão para o espírito fazer o que bem deseja é dada pelo próprio espírito que está ali, o seu corpo como médium, né, para o intercâmbio entre o chamado mundo espiritual e o mundo físico. Nós muitas vezes permitimos, às vezes sem a consciência de que estamos permitindo, mas estamos permitindo que o espírito se aposse do nosso corpo físico. Mas tão logo esse espírito, o espírito médium, ele retome o controle da situação, ele realmente faz com que a situação volte para sua mão. Literalmente, retome o controle do seu corpo físico. Então o que ocorre? Quando o espírito, o médium, retorna ao corpo físico e recobra a consciência, ele pode ou não lembrar daqueles momentos que aconteceram, e isso vai muito da educação mediúnica. O médium que não educa a sua mediunidade, ele está muito mais entregue nas mãos desses espíritos que vão ali manipular o seu corpo físico, né? Vão fazer com que aquele espírito não se lembre realmente do que aconteceu. E quando se tem a educação mediúnica, vai cada vez mais tomando o controle daqueles fenômenos mediúnicos, o controle do seu próprio corpo físico. É por isso que a gente diz, a obsessão, a questão de lembrarmos ou não do que aconteceu durante um processo mediúnico, vai muito de acordo com a educação do espírito, a educação mediúnica do espírito. Por isso que é tão importante trabalharmos muito a educação mediúnica. Nos centros espíritas precisamos ter a educação mediúnica, com todos os médiuns que se apresentem. Todos aqueles que têm, de alguma forma, um fenômeno mediúnico, esses precisam ser conduzidos para a educação mediúnica, para cada vez mais ter nas suas mãos o controle desse processo mediúnico. E esse processo mediúnico, ele tem que ser realmente monitorado por aqueles irmãos que estão à frente dos trabalhos mediúnicos. Então, é fundamental essa educação mediúnica. A gente, por vezes, acha, né, que
eu sou médium, então tá tudo certo. Deixa o espírito se manifestar. Pois é, a gente no espiritismo, a gente valoriza essa educação que deve ser orientada pelo coordenador, pelo supervisor, enfim, por alguém que seja mais experiente, mas que depende também da nossa vontade de estudar em casa, porque o médium que não está educado é como você dirigir o carro sem ter o volante nas mãos. E aí o volante pode ficar na mão de qualquer um, né? Quando, sendo educado, já é difícil, porque essa influência, ninguém é perfeito, né? Então essa influência ela vai acontecer em vários sentidos, em várias direções. Sem essa educação, sem esse automonitoramento, digamos assim, essa vigilância, o orar e vigiar que a gente tanto fala, fica muito mais difícil. Então, ter consciência do processo mediúnico, ele é muito importante, não só porque a gente está cuidando de alguém que está buscando essa ajuda, que está, de alguma maneira, frequentando o centro espírita, frequentando essa instituição, mas também com autocuidado, porque o espírita tem que se cuidar, o médium espírita tem que se cuidar para que ele possa realmente aproveitar essas potencialidades, essa oportunidade de evolução, ajudando os outros. É isso. E a gente nunca pode esquecer que o espírita, ele está com conhecimento, digamos assim, mais depurado, mais apurado do que a grande maioria dos religiosos, principalmente quando se trata da questão mediúnica. Onde há um estudo aprofundado realmente, que Kardec nos traz, principalmente no Livro dos Médiuns, como já citamos. Para quê? Para exatamente nos mostrar como devemos agir com relação à mediunidade, como devemos agir com relação aos desencarnados, sejam eles bons, mais ou menos, ou maus, e aí a gente vai tendo um guia perfeito, né? Que é exatamente o conhecimento aplicado. E aí não deixa dúvida que a gente vai conseguir controlar realmente essa situação e utilizar bem desse instrumento tão fundamental que é a mediunidade. É isso aí, meus irmãos. Mas vamos dar continuidade aqui no item 27, quando Kardec diz o seguinte: não raro, a emancipação da alma amortece tanto as sensações físicas, que chega a produzir verdadeira insensibilidade, que nos momentos de exaltação lhe possibilita suportar com indiferença as mais vivas dores. Provém essa insensibilidade do desprendimento do perispírito, agente transmissor das sensações corporais. Ausente, o espírito não sente as feridas feitas no corpo. Coisa interessante, né? Porque nós sabemos e falamos há alguns programas que quando o corpo está numa situação de perigo iminente, o espírito volta imediatamente ao corpo, dando até aquela sensação de queda, né? Exatamente. A gente caiu no abismo, ou como o Léo lembrou, né, que ele tinha na infância, foi jogado de um carro pela janela, etc. e tal. A gente tem essa sensação da queda, né, e aí acordamos de supetão, até assustados, né, no corpo físico. E aí Kardec está dizendo que muitas vezes na emancipação da alma o espírito acaba ficando insensível a alguma dor que o corpo esteja sentindo. Então a gente, em princípio, poderia dizer é um contrassenso, né? Fala-se uma coisa e fala-se outra. Não, mas não é. Kardec aqui está dizendo que não raro, ou seja, não é sempre, não raro, a emancipação da alma amortece tanto as sensações físicas, que chega a produzir verdadeira insensibilidade. Em alguns casos, aquele espírito é retirado do corpo, como no estado do coma, e ele fica com as sensações amortecidas, adormecidas. Aquilo ali pode até sentir uma dor, mas é uma dor muito inferior à dor que sente quando está no estado de vigília. Vide, por exemplo, quando nós passamos por alguma cirurgia, que nós recebemos o quê? Uma anestesia para que o corpo físico não tenha a transmissão, os neurotransmissores não tenham
aquela dor, não sintam aquela dor, não passem aquela dor então para o perispírito, que passa então para o espírito, na realidade, que este é o que sente, né? Então nós vemos que há situações em que realmente o espírito não vai sentir aquela dor porque ele está afastado do corpo e alguma condição ali do corpo não permite que chegue até o perispírito, que chegue então ao espírito. No item 29, Kardec diz assim: em sua manifestação mais simples, a faculdade que a alma tem de emancipar-se produz o que se denomina o devaneio em vigília. A algumas pessoas, essa emancipação também dá a presciência, que se traduz pelos pressentimentos. Em grau mais avançado de desprendimento, produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, vista dupla ou sonambulismo vigil. Nós temos aqui Kardec nos dando várias opções, várias possibilidades que temos ao nos emanciparmos. A emancipação da alma pode produzir diversos fenômenos. Podemos, como dissemos, viajar, ir para outro lugar distante. Podemos, por exemplo, penetrar inclusive no mundo espiritual e lá nós conversarmos com amigos, conversarmos com entidades superiores. Podemos também ir ao encontro de espíritos não muito bons, e aí a gente fica inclusive agarrados, né? Nós ficamos agarrados àquelas situações tristes, desagradáveis, e tudo isso reflete no nosso dia seguinte, né? Quando nós temos isso durante o sono, no dia seguinte nós recebemos o impacto de tudo aquilo que nós vivemos. Nós vamos repetir isso porque é muito importante. Estamos, ao longo de alguns programas, falando exatamente sobre isso. Nós temos que tomar conta das nossas sensações, daquilo que sentimos ao despertarmos. No caso do sono, de manhã, ao despertarmos desse sono, qual é a sensação que eu tenho? Estou de mau humor, estou depressivo, estou triste, estou angustiado, alguma coisa assim? Ou estou feliz, estou bem, estou otimista, estou com muita energia para prosseguir? Nós temos que analisar, né? Ele fala inclusive aqui da questão da presciência. A algumas pessoas essa emancipação também dá a presciência, ou seja, saber de alguns fatos antecipadamente. O nosso Serginho estava nos contando um caso de um amigo, né, que ele sonhava de um amigo que esse amigo tinha desencarnado. E aí, depois de um tempo, ele sonhava muitas vezes, né? Não vou contar a história toda, Serginho, mas sonhava muitas vezes com o desencarne desse amigo. E depois de um tempo, o irmão desse amigo desencarna. Então, essa presciência de saber que ali, naquela família, teria um desencarne, no registro do Serginho foi como um consolo da espiritualidade superior para preparar o Serginho, o próprio irmão desse amigo que desencarnou, para prepará-los para esse momento do desencarne desse irmão. Então, a espiritualidade, ela está sempre nos proporcionando coisas boas. O que nós devemos fazer é aproveitar isso, né? E voltando mais uma vez, tudo aquilo que nós guardamos, quer na emancipação pelo sono, quer na emancipação por um processo mediúnico, tudo que nós recebermos de informação desse momento da emancipação, precisamos avaliar e trabalhar para que sejamos sempre utilizados para o bem, sempre em contato com espíritos melhores ou em tarefa de ajudar espíritos sofredores. Esse é o objetivo da nossa vida aqui no planeta Terra. Nós vamos, nesse momento, encerrando o programa de hoje e esperamos a sua audiência no próximo programa. Até lá. Até lá.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, amigas ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos e damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós iniciaremos o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, e para tal nós temos e contamos com o suporte técnico do nosso querido Pablo. E para refletir junto conosco, estudar mais aprofundadamente junto conosco, temos o nosso estimado Antônio de Pádua, como todas as semanas. Então, ele vai falar sobre a piedade filial, que é o primeiro item do capítulo, através do qual, com 2 citações, ele em seguida vai comentar as observações de Allan Kardec sobre a questão da piedade filial, nos explicar de forma mais minuciosa, o que era o honrar pai e mãe, porque existe a questão de você amar o próximo, mas além de amar o próximo, o caso do pai e da mãe é colocado como um mandamento a mais, Você deve honrar vosso pai e vossa mãe. Então, para que isso seja entendido, é que Kardec se alonga aqui nas explicações. E é muito importante porque a gente fica com bastante subsídios para entender melhor como aplicar esse honrar, esse amor que devemos ter pelos nossos próximos, no caso, especialmente pelo próximo pai e mãe. Então eu vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele inicie esse estudo e essa reflexão. Olá, Antônio. Olá, Marta. Vejamos bem, como a gente sempre fala, o Kardec sempre coloca, não, ele colocou os capítulos na ordem perfeita. Perfeita. Então, esse capítulo aqui é nada mais lógico que ele seja uma sequência dos anteriores, que falam do amor ao próximo, falam uma série de coisas, E como nós vimos aqui nesse anterior, quando falava da piedade, a gente observou que a piedade é algo que é feito, às vezes, acima da própria caridade, Assim, como diz aqui na mensagem, é o que nos leva mais rapidamente a Deus, é a qualidade que nos leva a Deus. Então, a gente sempre tem que nos esmerar para fazer o melhor. Então, por isso é que Jesus, eu penso, citou especificamente esse mandamento, e que por isso é que foi inserido na tábua das leis de Moisés um mandamento específico sobre os pais. Porque se manda amar o próximo como a si mesmo, já está mandando amar todo mundo, inclusive o pai, a mãe, todo mundo. Mas de todo o mundo que existe, o legislador separou um item só para o pai e a mãe. E o Cristo fez questão de lembrar isso. Então Kardec vai fazer uma análise muito boa, muito bonita a respeito. Mas antes, vamos ler aqui a passagem do Evangelho, as 2 passagens que Kardec traz, para que a gente tenha mais vivo na nossa lembrança o que o Cristo quis dizer. Está aqui no Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus. E na segunda mensagem está no Decálogo Mosaico, no Êxodo. Diz assim, Jesus dizendo: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Jesus fez uma síntese aqui dos mandamentos e deixou por último esse: honrai vosso pai e vossa mãe. E está lá no Decálogo de Moisés escrito o seguinte, aqui o item 2: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então Moisés exortou-nos
que amássemos, ou melhor, que honrássemos o pai e a mãe, mas deu assim tipo uma contrapartida para a gente ter um estímulo. Se fizéssemos isso, íamos viver muito e ainda íamos ficar muito tempo na terra que Deus nos daria no futuro. Então Kardec vai trazer o seu comentário, cujo título ele deu foi Piedade Filial. Então, referindo-se àquele assunto da piedade que eu destaquei, que fala naquela mensagem. Há uma mensagem da Irmã Rosália sobre a caridade e há uma mensagem de um outro espírito falando da piedade. Isso. Então, mostrando que a gente tem que ter alguns casos da prática da caridade, sentir piedade. E eu disse naquela época que é uma coisa que a gente sente instintivamente. Muitas vezes não depende de nós sentir a piedade. A gente vai lá para fazer uma ajuda da caridade e o quadro é tão dramático que nos inspira a piedade. Então é o caso aqui. O amor que Jesus, que Deus mandou para Moisés, que Jesus corroborou, que é de amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, há ainda algo maior que a gente tem que sentir, talvez até instintivamente, como foi o caso da piedade. A gente sentir isso, talvez provocado pelos nossos genes, talvez provocado pelo nosso DNA, não sei, pela convivência desde a época do útero, não sei. O registro de outras encarnações. A gente não tem ideia, mas isso precisa ser, normalmente é instintivo, mas deve haver casos em que o instinto às vezes é relegado a um segundo plano. Por isso é que desde a época de Moisés está pedindo que os pais, o pai e a mãe tenham um tratamento melhor. Como a gente falava, né? Amar o inimigo, amar o próximo. Eu digo sempre, a gente amar o inimigo é o kit básico do amor. Agora, para as pessoas a quem tem afeição, a gente vai dar o que é melhor de nós. Para o inimigo eu vou dar para ele um bife de chão de dentro, para ele não passar fome. Agora, para as pessoas que são do meu carinho, eu vou comprar um filé mignon. Filé mignon. Agora, para o meu pai e para a minha mãe, o amor que eu tenho que dar a eles qual é? Ele não pediu para dar amor, pediu para honrar. Então tem que ter uma diferença nesse amor. Isso. É coisa que está acima do kit que eu falei agora, para os inimigos e para os amigos. É algo diferente, não se trata mais de chão de dentro ou filé mignon. É um banquete que tem que ser dado completo, com tudo, com garçom de lua branca e tudo mais. Claro. Que o pai e a mãe merecem uma honraria diferente. É isso que nós precisamos entender. Vamos dizer, São, você está falando isso porque você é pai. Não é porque eu sou pai, porque eu também fui filho, todo mundo foi filho, né? Não é verdade? Todo mundo teve pai e teve mãe, não é verdade? Então, a gente tem que comparar a época que foi filho e a época que está sendo pai, para poder ver, peraí, então tem que ter uma distinção. Quando você torna-se adulto e cabe a você cuidar dos seus velhos, entre aspas, você tem que ter uma memória do que foi feito por você. Aí você, mas se os pais não fizeram nada? Aí voltamos àquilo que estudamos no último programa. Não é problema nosso, é problema deles. Infelizmente os pais não corresponderam à expectativa, mas não deixaram de ser nossos pais. Continuaram sendo nossos pais. Então é preciso que nós tenhamos por eles algo diferente. E não estaremos fazendo mais que obrigação, Marta. Isso que é o importante. A gente está fazendo nos dois pontas, na ponta do amor, do carinho, da honraria, mas também estamos fazendo a parte da obrigação, do dever. Do dever. O dever, você pode até nem gostar do seu pai, de sua mãe, por motivos que não cabe aqui discutir. Claro. Os pais não são perfeitos. Há pais e mães, de todo tipo. Há aqueles que decepcionam até os filhos. Há pais e mães que criam problemas para os filhos. E daí? O que pai e mãe cria problema? E quando o filho cria problema, eu tenho certeza que a mãe e o pai dificilmente vão abandoná-lo. Porque é um filho que criou problema. O pai e a mãe podem ficar até chateados, brigar, mas não vão deixar na mão. Então, a recíproca é verdadeira na questão do dever. Sim. Agora, na questão moral, tem que estar acima de tudo isso. Claro. É o que Kardec diz aqui.
O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. É uma consequência lógica, porque não se pode amar o próximo sem amar o nosso pai e nossa mãe. Ou seja, como é que você vai amar alguém, o próximo, se você não ama o seu pai e sua mãe, gente? Não tem como. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, o da piedade filial. Com essas palavras, Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, o que mais resulta na obrigação de se ter para com eles, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever, naturalmente, se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tanto mais mérito terão, quando menos obrigatório for o seu devotamento. Deus pune sempre, de forma rigorosa, toda violação desse mandamento. Quer dizer, quando se trata aqui de falar pai e mãe, não precisa ser necessariamente aquele que realmente, fisicamente, organicamente, trouxeram ao mundo. Claro. Mas é quem é o responsável por aquela criança que cuidou, que criou. Não importa. Tem que ser por essa pessoa que no momento em que você estava totalmente fragilizado, não tinha condições de se alimentar sozinho, de se vestir sozinho, de fazer seu asseio sozinho, de nada, dependeu durante anos, às vezes, daquelas pessoas que cuidaram de você com todo carinho, com todo apreço, se sacrificando muitas vezes no seu bem-estar para atender você. Então é uma época que você estava solto no espaço e dependia de 4 mãos que estavam ali amparando. Tem que pensar nisso. Não é uma época hoje que você é adulto e você tem liberdade, faz o que quer, anda com suas pernas, age com seus braços. Não, era uma época que você não tinha como fazer nada. E alguém, né, foram lá e cuidaram de você. Não perguntaram nada, não questionaram, não pediram nada em troca, não fizeram nada. Foram lá e fizeram o seu dever. Se fizeram o dever, merecem pelo menos que tenham um dever com eles também seja cumprido. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades. É proporcionar-lhes repouso na sua velhice. É cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco na infância. É uma inversão do processo. Quando seus pais estiverem fragilizados, não puderem mais comer por si próprios, não puderem fazer o seu próprio asseio, não puderem caminhar, tiverem que ficar naquele berço deles, que são essas camas, às vezes camas hospitalares, não é? Inverteu-se o processo. É você que tem que cuidar. Eles vão ser os seus filhos. Em situações complicadas, como era a sua complicada. Você, quando era um bebezinho, que sentia uma dor, não sabia explicar que dor você estava sentindo. Seu pai e sua mãe tinham que se virar, adivinhar de que pode ser essa dor, para poder aplacar aquilo. Os seus velhos também, muitas vezes, não vão saber explicar o que estão sentindo para você. Você tem que tratá-los de uma maneira, no mínimo, semelhante àquela que você foi tratado. É principalmente com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Será que cumprem este mandamento aqueles que julgam fazer uma grande coisa só porque dão aos seus pais o essencial para não morrerem de fome, enquanto que eles mesmos não se privam de nada, colocando-os nos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que é de melhor e de confortável? Gente, a gente sabe que existe esse tipo de situação, esse quadro, mas vamos passar por cima disso. Vamos imaginar que não hajam pessoas que façam isso deliberadamente. Claro que pode haver casos em que a pessoa vai ser forçada a deixar o pai ou a mãe num cômodo menor da casa, porque já tem muitos filhos seus próprios para cuidar, não há espaço e não há condições econômicas de arrumar um outro imóvel maior. Então os pais vão ter que ficar numa situação difícil na sua casa.
Então também não é para se ficar se culpando de você não conseguir dar a eles aquele conforto que você gostaria. Mas você tem que dar o máximo que você pode. Se o que você pode é isto que vale. Então, a gente está tratando aqui daqueles que poderiam fazer, como disse Kardec aqui. Você pode fazer, para você não se privar de nada, você os coloca numa situação constrangedora. Agora, você tem que ver que há coisas de que você pode se privar e beneficiar os seus pais. Aí vai depender da cabeça de cada um. Que cada um é que é o seu juiz, é que vai saber o que está sendo feito. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e obrigam os pais a pagarem o tempo que lhes resta de vida com a responsabilidade de realizarem trabalhos domésticos. Da mesma forma, é claro, se sua mãe, de repente, por circunstância, precisa ir morar com você e você tem filhos pequenos e ela pode tomar conta, isso é natural. Isso é uma coisa na natureza. E ela está fazendo por amor também. Agora, o que não pode é isso ser imposto, ser uma troca, um tomar lá da cá, uma condicionante. Não pode. Tem que ser uma coisa natural, porque também não vai... Não, minha mãe nunca vai poder precisar tomar conta dos meus filhos, porque não é justo. Não, as circunstâncias é que vão dizer. E cada um é que sabe as circunstâncias nas quais está envolvido. Inclusive, é muito natural, porque isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo. O Kardec fala aqui, porque na época dele também existia. Os avós cuidarem dos netos, para os pais poderem trabalhar e executar outras tarefas. Agora, o que não pode é ser uma condicionante. Ó, você vem morar em casa, mas vai ter que cuidar das crianças. Não pode esse vai ter. Você vai morar aqui em casa. Pronto. Aí, se amanhã precisar tomar conta das crianças, se você quiser tomar conta, toma conta. Se não quiser, tudo bem. Vamos dar outro jeito. Tenho certeza que a vovó e o vovô vão fazer isso com a maior boa vontade, com o maior agrado. Então, são os pais velhos e enfraquecidos pela idade que devem servir os filhos jovens e fortes? Será que a mãe lhes vendeu o seu leite quando amamentava? Contou as noites de vigília quando eles ficavam doentes? Ou os passos que deu para lhes proporcionar tudo que necessitavam? Acho que a Kardec aqui pegou pesado. É verdade. Eu acho que pegou pesado aqui, mas é a verdade, gente. Claro. Aquele leite que a mãe deu pra gente não tem preço, gente. É igual aquele cartão de crédito. Né? Nem aquele cartão de crédito pode pagar, mano. Não tem preço. Quanto tem um litro de leite materno? Sua mãe deu pra você às 3 da manhã. Aquele chazinho que ela fez pra você cuidar daquela dor de barriga, aqueles gases que estava sentindo. Qual o preço disso? Do horário de noite? Ela ganhou hora extra? Gente, vamos cair na realidade, né? E não vamos dizer, é porque essa juventude de hoje é assim. Não, porque se Kardec falou na época dele, é porque já era assim também. Esse egoísmo humano não é de hoje, sempre existiu. Talvez hoje esteja mais assim, a flor da pele, esteja mais nítido. Mas se não houvesse isso na época dele, ele não ia precisar escrever isso daqui, uma coisa tão dura, dessa forma. Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem proporcionar aos pais pobres. Devem também, ou quando puderem, dar as pequenas alegrias do supérfluo, das amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial que Deus aceita. Então, quando o vovô ou a vovó estiver em casa e for fã de mariola, tem que comprar a mariola. Claro. Mas, papai, você não pode ficar comendo. Um velho desse aí ficar querendo mariola. É que é mariola, qual é o problema da mariola para ele? Sobretudo se já tiver numa idade avançada. Exatamente. Né? Porque... E jujuba. Lógico. Eu tive uma até o ano passado que não passava de sem comer jujuba, cara. É verdade. Tinha que comprar jujuba no moço que vende em frente ao banco ali. Que eu ia no banco e comprava uns pacotinhos de jujuba. O cara adorava jujuba, claro. Adorava passas. Uhum. E aí?
Vai dizer que não vai dar? Faz parte. O que tem? Então, se gosta daquilo, você tem que tratar com o maior carinho. Claro. Gosta de ler o jornal, você providencia o jornal para ler. Claro. Gosta de ver um programa específico, deixa ver o programa. Mas eu quero ver outro canal. Então você se vira, compra outra TV para você e bota uma para ela ver lá o que ela quer. Claro. Quem é que manda nessa história? Que nem aqui tinha lá em casa, falava, quem é que manda nessa jossa aqui? Quem manda nessa jossa? Fala, tá Quem é da Vila falava? Quem manda? Fala, tudo bem, você que manda. Seja feita a sua vontade, tudo bem. Mas tem que ser assim, cara, Verdade. porque vai privar, já no fim da vida, dessas coisas que são banais. E nós estamos reclamando também porque são banais. Isso. Se elas estivessem pedindo coisas espetaculosas, a gente fala, não, olha só, beleza, vou me sacrificar, fazer uma prestação para comprar isso para minha mãe e para meu pai. Mas como estão pedindo coisas simples, a gente acha, isso aí é coisa, parece criança. É criança mesmo. Exatamente. Entendeu? É criança mesmo. Então, não temos que questionar. Por exemplo, né, no outro dia, papai e mamãe comentaram que estavam com desejo de comer camarão. Então, é claro que você não vai fazer esse prato que eu fiz, que eu vou dizer agora, para ficar todo mundo com água na boca. É claro que você não vai fazer toda hora, porque eles realmente têm restrições, né? Todos os idosos têm restrições. Mas uma vez no ano, talvez até em 2 anos, que você ofereça aquilo, não vai matá-los. Pelo contrário, eles vão ficar felizes, né? Aí eu levei o almoço todo pronto, né? Camarão catupiry, farofa, arroz, aquele arroz bem refogadinho, que normalmente não é o que eles comem arroz integral, e uma batata no forno, enfim, né? Incrementada. Levei tudo pronto. Se acabaram. Mas se acabaram. Mas papai, você não pode comer. Então faz o seguinte, a hora que você estiver fazendo o prato, ore. Ore. Você tem que fazer essas coisas porque eles estão no fim da vida. Eles estão no final, não né? tem outras coisas para se distrair, para se curtir. Aí tem aquela lembrança, a cabecinha consegue lembrar do tempo que comia mariola na escola. Bom, o que isso, daí? Claro. Gente, vai cortar esse barato? Não pode. Não pode, não. Infeliz, portanto, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fragilidade, aos que, com a vida material, lhe deram a vida moral, aos que muitas vezes impuseram a si mesmos duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Pobre do ingrato, ele será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já nesta vida presente. Isso, tem que ficar esperto. Atenção, sinal vermelho. Vai ficar velho também, então não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Mas certamente em uma outra existência. Mas ele diz algumas vezes já na vida presente. Mas se não pagar nessa, certamente vai pagar em outra existência. Não tem escapatória. Onde passará pelos sofrimentos que houver feito outros passarem. Kardec está sendo muito enfático, até duro. Mas ele é incisivo. Entendeu? Porque é preciso. No caso desse né? aqui, precisa, né, irmão? E a gente vê cada coisa absurda, né, Antônio? É o caso que ele falou aquela vez dos órfãos, agora fala dos pais. Todos merecem piedade. Então tem que ser incisivo mesmo. Claro. É verdade que certos pais esquecem dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. No entanto, é a Deus que compete puni-los, e não a seus filhos, porquanto eles mesmos talvez tenham merecido que seus pais fossem assim. Se a caridade transformou em lei o ato de pagar o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições alheias, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar as ofensas, de amar mesmo os inimigos, quanto maior não é a obrigação de assim procederem os filhos em relação aos pais. Consequentemente, todos os filhos devem adotar como regra de conduta para com seus pais os preceitos de Jesus referentes ao próximo, não esquecendo jamais que todo procedimento reprovável em relação ao próximo torna-se ainda mais reprovável quando se trata dos pais, que a falta cometida no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque então a falta de caridade junta-se à ingratidão.
Bom, eu acho que Kardec foi perfeito nisso aí. É verdade. Depois de Kardec, só Marta Batista para completar o assunto. Não, eu nem vou completar, até porque o nosso tempo já está esgotado, né? O que a gente vai falar ainda sobre esse assunto, né? Vai prosseguir. E o que eu tenho a dizer é que nós precisamos encerrar, né? Já é tempo. Então, a todos, muita paz e até a próxima. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.